Vamos falar sobre colaboração premiada. O que é colaboração premiada? Por que ela é importante? Por que mudanças recentes estão enterrando a colaboração premiada? E vamos explicar para vocês o que aconteceu no caso recente, na decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o caso envolvendo o Sérgio Cabral. E vamos conversar sobre o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. O Robertson vai entrar já aqui conosco. Live das terças-feiras sobre corrupção e o que a gente pode fazer a respeito disso, né? A respeito das mudanças, dos retrocessos, dos obstáculos que estão surgindo, como que a gente pode ter uma atitude propositiva. Robertson, muito bem-vindo. Uma alegria mais uma vez ter você aqui. Bem-vindo. Quero já abrir para você dar boas-vindas para o pessoal. E hoje eu quero pedir para você conduzir a nossa live, porque não é um convite meu propriamente, essa live é um encontro nosso semanal, né? E nós vamos estar conversando, já adiantei aqui, sobre a colaboração premiada. A importância, quais são as mudanças recentes que vem enterrando a colaboração premiada, por que ela é tão importante, o que ela é, né? Por que é tão importante, e explicaremos um pouco o que aconteceu no caso do Supremo Tribunal Federal envolvendo o Sérgio Cabral, e vamos convidar vocês para tomar atitudes concretas contra a corrupção no nosso país, o que nós podemos fazer como cidadãos para mudar essa realidade. Robson, mais uma vez, bem-vindo, dá o teu oi e a bola está com você. Opa, obrigado, Deltan. Uma boa noite a você, uma boa noite a todas e todos que estão acompanhando aqui essa live. Em especial, eu agradeço, Deltan, por seu comprometimento, como você colocou até no Instagram. Hoje é aniversário da Fernanda, sua esposa, então você estar aqui, manter o compromisso é um grande sinal de comprometimento com a causa pública. Parabéns para a Fer aí, que também é uma guerreira e está sempre junto contigo nessas lutas. Então, vamos lá. Eu acho que, além desses aspectos que você falou, eu acho que seria interessante a gente fazer uma introdução, basicamente explicando em linhas gerais o que é uma colaboração premiada, diferenciando ela de algumas outras figuras jurídicas conhecidas, como, por exemplo, a confissão, como, por exemplo, a chamada delação premiada, que acabou, assim, na grande imprensa sendo confundida muitas vezes com a colaboração. E também, em seguida, falarmos por que a colaboração premiada ela é tão importante para a investigação de organizações criminosas. Por que ela faz tanta diferença e por que ela deve ser preservada na sua essência e por que ela está sob risco hoje, né? Então, dois marcos são importantes para a gente estudar isso. Um marco que foi um marco fundamental para o desenvolvimento da colaboração premiada, que foi a nova lei das organizações criminosas, a Lei 12.850 de 2013. Esse foi um divisor de águas que aperfeiçoou e muito a colaboração premiada. E mais recentemente a gente teve a aprovação do pacote anticrime, que também promoveu mudanças sensíveis, tanto boas e outras nem tanto, na colaboração premiada que vinha sendo aplicado desde 2013. E aí, acho que é legal a gente falar o que mudou com o pacote anticrime na colaboração premiada e, especificamente, considerando ser a decisão mais recente sobre o tema, a gente comentar quais foram alguns dos principais aspectos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, que anulou a colaboração premiada do Cabral e todas as repercussões dessa decisão. Bom, em primeiro lugar, não sei se você queria... O que você acha, Deltan, de explicar em linhas gerais o que se trata uma colaboração premiada? Claro, bora lá. A colaboração premiada, pessoal, basicamente é um acordo que existe entre o Ministério Público e a polícia de um lado e do outro lado o investigado ou um réu, em que esse investigado ou réu está sendo investigado ou processado por um crime A e ele passa a trazer informações e provas sobre os crimes B, C, D, F, G, todo um alfabeto de crimes, contribuindo para as investigações, devolvendo o dinheiro que foi desviado, esclarecendo como funcionava a organização criminosa e por aí vai. Ou seja, ele contribui para a justiça. Como uma contraprestação dessa contribuição para a justiça, ele vai receber uma redução da pena. O que você faz, basicamente, é você dar uma redução de pena para um réu investigado em troca de você ter provas para você processar uma série de outros criminosos, em troca de você ter uma recuperação efetiva do dinheiro desviado. E o que a Lava Jato aconteceu graças aos acordos de colaboração premiada. Eles foram o coração pulsante da Lava Jato. Se não fosse a colaboração premiada, a gente teria ficado basicamente com o processo criminal contra Paulo Roberto Costa, sem chegar aos grandes políticos, aos grandes partidos, às grandes empreiteiras. Foi a partir da colaboração de Paulo Roberto Costa e de Alberto Youssef que a
que a Operação Lava Jato começou a se expandir. Eles trouxeram linhas de investigação. É importante a gente dizer que a gente nunca usa a palavra do colaborador sozinha para processar ou para condenar alguém, não. Você usa ela como um ponto de partida para a investigação. A partir dela, você colhe outras informações e provas. E se esse conjunto de provas for forte o suficiente, aí que você acusa alguém, aí que você busca a condenação de alguém. É importante dizer ainda que a colaboração premiada, desde o caso Banestado, lá atrás, 2003, 2004, o caso Banestado foi, vamos dizer assim, uma espécie de estufa em que pela primeira vez foram cultivadas as colaborações premiadas no Brasil, e foi lá que foi desenvolvido o primeiro acordo escrito e clausulado. A inspiração desse acordo foram os acordos norte-americanos, e se fez um acordo com uma série de cláusulas para proteger a sociedade e proteger o interesse público nos acordos. De lá para cá houve uma evolução, um aprendizado, e como o Robertson comentou, a lei contra as organizações criminosas de 2013, ela consolidou esse modelo de acordo escrito e clausulado que começou lá atrás, no caso do Banestado. E mais, essa lei só existe porque houve as manifestações populares de junho de 2013, conhecidas como as Jornadas de Junho, que fizeram com que o Senado buscasse o que poderia aprovar para acalmar a sociedade, e aprovou tanto a lei de organizações criminosas, como aprovou também a lei anticorrupção, duas leis muito utilizadas na Lava Jato, foram instrumentos de investigação e de repressão de crimes graves. Então, numa casca de nós, a gente pode dizer que o acordo de colaboração premiada é um acordo entre investigado ou réu e Ministério Público ou delegado de polícia, e nesse acordo, o investigado contribui para a investigação, para a justiça, para a realização da justiça, entregando informações, provas, devolvendo o dinheiro desviado, esclarecendo como funcionava a organização criminosa e por aí vai. E, em troca, o Estado dá uma redução, uma isenção de pena em favor daquela investigada ou réu. Exatamente. Acho que uma síntese muito boa, doutor. Eu queria aqui fazer algum destaque de semelhanças e diferenças da colaboração premiada. Primeiro, que eu acho bem importante dizer, não existe colaboração premiada com quem é inocente. Então, um pressuposto para que exista a colaboração premiada é que a pessoa que se propõe a celebrar esse acordo com o poder público tenha praticado crimes e confesse a prática desses crimes. Mas então a colaboração premiada se confunde com a confissão? Não, ela não se confunde, porque ela vai além da confissão. Ela pressupõe a confissão, mas ela também exige que aquela pessoa traga outras utilidades para o Estado que não é só o reconhecimento da própria culpa. Quais podem ser essas outras utilidades? Bom, uma delas, clássica, é explicar como funcionam a organização criminosa onde ela está desenvolvendo os crimes. E por que isso é útil para o Estado? Porque a gente precisa entender isso. Organizações criminosas, sejam elas dedicadas ao tráfico de drogas, ao contrabando, a crimes ambientais, enfim, e a corrupção, são todas organizações muito fechadas. O conhecimento de como elas operam, quais são as técnicas que elas usam para se manterem impunes, quem que participa, como, em que circunstâncias, fica fechado entre os seus próprios integrantes. E, a menos que você conceda um benefício para um desses integrantes para revelar esses segredos, eles vão ficar em silêncio. Então, esses crimes que dependem da colaboração premiada para serem apurados de forma profunda, são crimes que não deixam testemunhas. A corrupção não deixa testemunha, na maioria das vezes. Então, não tem alguém que possa lá bater na porta do Ministério Público ou da polícia e registrar um boletim de ocorrência. Olha, eu soube aqui que no contrato X, 15 milhões de dólares foram repassados na conta na Suíça para o fulano. Isso não acontece, porque somente tomam conhecimento desses ilícitos quem deles participam. E aí que está o problema. Se eles estão participando da corrupção, seja a corrupção de quem paga ou de quem recebe, é crime no Brasil. Então não tem interesse nenhum deles revelarem isso, a menos que haja aí um pontapé inicial do Estado. Então, são falaciosas, são assim, rasas as críticas daqueles que falam com colaboração premiada o Estado se acomoda. Afinal de contas, basta ficar esperando virem os réus bater na sua porta, só vai saber. Não é assim que funciona. Ninguém colabora quando tem uma opção melhor do que a punição, mesmo que mitigada. O que eu estou querendo dizer? Ninguém colabora a menos que a impunidade não seja uma opção. E hoje, aqui fazendo só um link com o que a gente acabou de falar nos 2 episódios anteriores, hoje, infelizmente, o convite à impunidade é muito grande, a tentação de apostar na impunidade desses réus é muito grande. Eles podem recorrer por 4 instâncias, eles têm processos que tramitam em tribunais, que não têm todo o aparelhamento para instrução. Então,
é complicado hoje ter interesse em colaborar, né? É assim. Mas você ia falar uma coisa, Natan? Entrando onde você falou, as pessoas às vezes dizem assim, não, mas espera aí, para você investigar a corrupção, basta você seguir o dinheiro, segue o dinheiro, onde é que foi parar o dinheiro? Mas espera aí, gente, quando existe corrupção de valores elevados, existem pessoas profissionais que só fazem isso da vida, que lavam o dinheiro, que fazem o dinheiro desaparecer, que quebra o rastro do dinheiro, que se torna impossível você rastrear e dizer de onde esse dinheiro veio ou para onde esse dinheiro foi. Para tornar ainda mais complexo, você poderia dizer assim, não, mas espera aí, mas é só olhar o que a pessoa fez errado. Olha os atos do funcionário público para ver se ele se corrompeu. Também não funciona, senão o Tribunal de Contas da União toda hora estava achando corrupção e não acha. Por quê? Porque um funcionário público faz centenas de atos semanais. E o ato que é praticado pode ser um ato legal. Vou explicar um pouco melhor isso. Lembra lá do caso Mensalão? O que era vendido no caso Mensalão? Eram vendidos os votos por deputados, por senadores. E olhando os votos dos deputados e senadores, dá para saber qual voto foi vendido? Não, não dá, porque ele tem uma margem de discricionalidade, ele tem uma liberdade para votar no sentido A ou no sentido B. Então, olhando os atos praticados, em grande parte dos casos, talvez a grande maioria dos casos, você não consegue comprovar a corrupção olhando para os atos praticados. E olhando para o dinheiro, você simplesmente, na verdade, você não vê o dinheiro, porque o dinheiro é manipulado por profissionais, só fazem isso, especializadíssimos em fazer isso, e fazem esse dinheiro desaparecer. Por isso que a palavra do colaborador é tão importante como uma luz que aponta a direção. Ele não vai te levar ao final do labirinto probatório, não, mas ele vai te colocar como que acima do labirinto para você ver o caminho e aí você vai coletando provas. Faz buscas e apreensões, quebra sigilo de contas no exterior que você nem sabia que existia, e aí por diante, e se você tiver um arsenal probatório muito robusto, aí você vai para frente, vai acusar, vai buscar o processamento de alguém, e sendo as provas suficientemente fortes, você vai buscar a condenação de alguém. Exatamente. Eu gosto de, além dessa figura, essa analogia do labirinto, que eu acho que é bem interessante para mostrar, a gente, assim, o Estado tem que atuar e investir recursos super escassos para conseguir um início de investigação. Só que as organizações criminosas, elas são como novelos. E, assim, aqueles integrantes que realmente controlam e conduzem e definem a direção dessas organizações, elas estão lá no centro, protegidas por uma série de camadas. Então, a colaboração premiada ela é um instituto que permite que o Estado compreenda essas organizações de dentro para fora em seus detalhes. E não apenas que compreenda de dentro para fora, mas que compreenda o tempo em que essas organizações criminosas estão funcionando. A partir da Lava Jato, de colaborações premiadas celebradas na Lava Jato, vocês viram aí, todos viram áudios que foram divulgados de crimes sendo praticados e gravados. Então, tudo bem, o Poder Judiciário pode considerar essas provas insuficientes, malas de dinheiro, apartamentos com dinheiro, enfim, isso é uma outra questão da análise probatória, né? Mas o fato é que as provas foram coletadas, provas que nunca antes eram coletadas, muito dificilmente coletadas. Então, a colaboração premiada ela é uma alavanca para as investigações. Assim, A gente, por favor. E talvez valha a gente explicar para as pessoas por que a colaboração premiada hoje está ameaçada. Por que antes da Lava Jato a gente conseguia fazer tanta colaboração premiada e hoje não acontece mais? Por que a colaboração premiada está sendo enterrada no Brasil? Bom, a primeira razão, o Robertson introduziu ela já. É a falta de uma efetividade da lei penal, é a falta da prisão em segunda instância. Por quê? Porque o réu só vai colaborar com a justiça, concordando e se submetendo a uma pena, ainda que reduzida, devolvendo o dinheiro desviado e trazendo uma série de crimes que a gente desconhecia que tinham acontecido, ele só vai fazer essas três coisas se ele tem a perspectiva de uma punição. As pessoas da Lava Jato só colaboraram porque elas tinham uma perspectiva de serem punidas, porque vários deles estavam presos e os processos de réus presos andam mais rápido, e porque a partir de 2016, especialmente, houve a prisão em segunda instância. Então, mesmo quando os réus eram soltos, a partir de 2016, eles tinham medo de ser presos daqui a 2, 3, 4 anos, com uma justiça muito rápida como a de Curitiba e o Tribunal de Porto Alegre. Então, eles viam uma perspectiva de punição. Contudo, quando isso mudou em 2019, o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão em segunda instância, agora a perspectiva de prisão foi empurrada para depois de uma década. E o réu, ao longo desse tempo, ele pode buscar anulação dos casos, ele vai ficar solto, muita coisa pode acontecer nesse tempo, o réu pode até morrer, o investigado pode morrer.
porque vários já têm aí 60, 70 anos de idade, né? Então, você tem um abastecimento da perspectiva de punição para daqui a 10, 20 anos, se acontecer, se não tiver uma anulação e se pelo decurso do tempo não acontecer a prescrição, que acontece muito, especialmente nesse caso de réus de colarinho branco. Então, o réu hoje, investigado, não tem mais esse interesse. E vieram outras coisas piorar, como mudanças que aconteceram na lei das organizações criminosas, que vieram com o pacote anticrime. Vou pedir para o Robertson explicar, vou devolver para o Robertson para explicar o que aconteceu de mudança aí. Agora, o pacote anticrime ele veio para o bem, veio com uma série de regras contra a corrupção, mas na sua tramitação no Congresso Nacional foram inseridas uma série de outras regras, foram feitas uma série de mudanças que acabaram, na verdade, enfraquecendo, no geral, o combate à corrupção. É isso aí. Só antes de falar nessas mudanças do pacote anticrime, eu queria falar rapidamente no que mudou com a Lei de Organizações Criminosas de 2013. Porque, se a gente for ver na legislação brasileira, a gente tem diplomas normativos, leis muito mais antigas, como a Lei de Lavagens, Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, Lei de Crimes Financeiros, que já estipulavam lá benefícios para os réus que colaborassem com o esclarecimento da verdade, com o processamento de outras pessoas. Mas eram muito raros os acordos feitos nos termos dessas leis anteriores. E por que isso? Por uma razão simples e principal. Eram acordos inseguros. E por que eles eram inseguros? Porque não existia um compromisso escrito, previamente homologado pelo Poder Judiciário, que estipulasse, olha, se você colaborar nesses termos, você vai ter um benefício, uma redução de pena X. Que foi o que começou a ser feito a partir assim, o Deltan até falou do caso Banestado, se fazia antigamente alguns poucos acordos por escrito, clausulados, mas com a Lei 12.850 isso se tornou uma prática. E uma prática que se difundiu muito por meio da Operação Lava Jato. Como os primeiros acordos da Operação Lava Jato envolveram fatos sobre parlamentares, agentes com foro privilegiado, o Supremo se debruçou sobre esses acordos e referendou os acordos da Lava Jato, mais de 200 acordos celebrados na Lava Jato, desde o começo. Isso trouxe uma segurança para todos aqueles que vieram em seguida. A segurança de que as condições eram postas anteriormente, homologadas, porque qual é o criminoso que vai celebrar um acordo, revelar os fatos que o Estado desconhece, devolver dinheiro para o poder público, com a ameaça de que nada disso pode ser, no futuro possa ser considerado? Então, ninguém vai fazer isso. Então, a segurança é fundamental, imprescindível para os acordos de colaboração premiada. E, infelizmente, na tramitação do pacote anticrime no Congresso Nacional, foram feitas modificações que prejudicaram um pouco essa lógica. Eu vou falar de 3 delas. A primeira modificação, que me parece assim, que atacou, na verdade, o cerne da colaboração premiada, que é expandir as investigações e não resolver uma investigação já conhecida, foi uma modificação promovida lá no artigo, no parágrafo 3º, salvo engano, do artigo 5º da Lei 12.850, que falou o seguinte: olha, no acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos, até aí está ótimo, para os quais concorreu, ok, e agora que vem o problema, desde que tenham relação direta com os fatos investigados. Opa, peraí. A ideia da colaboração premiada não é justamente você aproveitar um fato já conhecido e fazer com que aquela pessoa revele outros fatos desconhecidos? É essa a ideia. A ideia é de alavancar as investigações, de funcionar como se fosse dominós caindo, um caindo atrás do outro. Então, por que restringir o objeto do acordo aos fatos sobre investigação? Isso não faz sentido. Isso aqui, digamos, veda que o colaborador revele outros fatos? Não veda, mas deixa ele numa posição muito confortável para não revelar todos os crimes que ele praticou. Como que eram feitos os nossos acordos até então? Os nossos acordos estabeleciam a obrigação de que o colaborador tinha que falar tudo o que ele fez de errado daqueles tipos de crimes, corrupção, lavagem de dinheiro, ele tinha que contar tudo o que ele fez de errado. E se ele não contasse, a gente podia quebrar o acordo, ele ia perder os benefícios, ele ia ser punido integralmente pelos crimes de que a gente tinha conhecimento. Então, a situação dele era de uma obrigação de relatar tudo. E agora a lei veio e restringiu isso, né, Robertson? Exatamente. Esse dispositivo, no meu ponto de vista, deixou aqueles que querem omitir fatos, proteger comparsas no crime numa posição mais confortável, porque ele pode simplesmente falar, olha, eu falei sobre o que já estava sob investigação, né? Então, aí foi ruim.
foi bom em outros fatores, trouxe um regulamento mais específico, mostrou que a colaboração premiada é um negócio jurídico, que deve ser homologado pelo Poder Judiciário, enfim, consolidou práticas que eram positivas, mas aí foi ruim. O segundo ponto, que no meu entender foi ruim, foi ao pré-valorar a prova da colaboração premiada. E aí, assim, eu queria deixar isso bem claro no Brasil. No Brasil, hoje, a palavra de um criminoso que não tem dever nenhum para com a verdade, assim, que pode simplesmente mentir e nem está compromissado a dizer verdade, vale mais que a palavra de um colaborador da justiça, que não só se compromete a dizer verdade, que abdica do seu direito ao silêncio e também que assume o risco de ser processado caso minta. A palavra do réu não colaborador vale mais que a palavra do réu colaborador. E está lá explícito, lá no parágrafo 16 da Lei 12.850, do artigo 5º, nenhuma das seguintes medidas poderá ser decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Medidas cautelares reais ou pessoais. Ou seja, o que isso quer dizer? Não pode fazer busca e apreensão. Se um colaborador vier e falar assim, olha, eu tenho um fato muito importante e urgente para revelar. Tem uma pessoa X aqui, um agente político, e ele colocou 50 milhões de reais no apartamento localizado na rua tal. E ele vai tirar esse dinheiro em 12 horas. Você não pode, com base nessa palavra, mesmo, às vezes até corroborada por outros detalhes, postular uma medida cautelar de busca e apreensão para ver se de fato aquilo faz sentido. Então, assim, ao tarifar previamente as provas, falando, olha, a colaboração premiada não vale para isso, não vale para isso, não vale para aquilo, é bem complicado. É lógico. Olha só, posso fazer um input aqui? Olha claro. só, o Robert está colocando isso também porque ele tem conhecimento desse último julgamento que a gente vai mencionar em relação ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em que alguns ministros falaram, por exemplo, que você não pode sequer instaurar inquérito para investigar crime simplesmente com a palavra do colaborador. Você teria que ter outras provas além da palavra do colaborador para instaurar inquérito. Mas, ora, a palavra do colaborador serve justamente para você buscar essas outras provas. A gente tem argumentos para defender que a palavra do colaborador pode ser usada para fazer buscas e apreensões. Por exemplo, tem uma distinção lá entre medidas cautelares reais, pessoais e probatórias. É uma questão técnica. A gente, digamos, tem argumentos, o Robertson e eu defendemos que medidas cautelares probatórias podem ser feitas em cima de buscas e apreensões, mas o entendimento do Brasil agora está se virando meio que contra as colaborações para exigir que exista uma prova de corroboração até mesmo para instaurar um inquérito. E se exige para instaurar um inquérito, com certeza vai exigir para uma medida como uma busca e apreensão. Ou seja, você tem um excelente começo de prova para você instaurar uma investigação, mas muitas vezes você não vai conseguir instaurar porque se exige que você tenha já como pressuposto uma outro tipo de prova. Mas, ora, se eu tivesse um outro tipo de prova, eu sequer precisava para começar a investigação da palavra do colaborador. Exatamente. Então, assim, a gente não pode esquecer jamais que as investigações são instrumentais. Investigar significa você pegar uma suspeita fundada, assim, uma suspeita aparentemente fundada, e aprofundar ela para ver se ela de fato tem fundamento. Então, a colaboração, ela nada mais é do que um pontapé inicial. E aí acertou a lei ao falar, olha, ninguém pode ser condenado com base apenas numa colaboração. Ótimo, nem poderia, seria absurdo, né? Até eu achei assim que guarda uma razoabilidade, fala, você não pode receber uma denúncia apenas com base na palavra do colaborador. Ok, uma denúncia é algo muito mais gravoso, mas começar uma investigação com base na palavra do colaborador, e aqui a gente precisa destacar o seguinte, vou até pegar o dispositivo legal aqui para ler. É crime o colaborador imputar falsamente um delito a uma pessoa sabendo que ele é inocente. Então, o colaborador tem todo interesse em falar a verdade. Ele pode perder o acordo, ele pode ser processado por um outro crime. Não tem por que ele fazer isso, né? Então, a gente precisa encarar isso com ressalvas. Ou seja, o Robertson até agora falou de dois problemas, né, Robertson, em relação a essa lei. Vamos acrescentar um terceiro problema que existe também. Essa lei, ela veio, é uma questão bem técnica, gente. E vou falar primeiro a questão técnica, depois vou traduzir de modo leigo, tá? Essa lei, ela veio e ela proibiu que o Ministério Público negocie regimes penais diferenciados com o colaborador. O que é isso? É você negociar um regime de cumprimento de pena diferente daqueles regimes expressamente previstos na lei. A gente sempre fez isso na Lava Jato, por quê? Porque isso dá uma maleabilidade maior para a negociação, isso nos ajuda a alcançar mais acordos e atingir melhor o interesse da sociedade. Isso nos ajudava, inclusive, a evitar prescrição.
mas a lei veio e enrijeceu isso, sem qualquer benefício para a sociedade, enrijeceu isso e tornou mais difícil ainda que você alcance acordos de colaboração premiada. Então vejam que a gente já teve outras mudanças que prejudicaram o acordo de colaboração premiada, como aquele estreitamento da possibilidade, com a possibilidade que seu âmbito, né, do que o réu colaborador fala seja estreitado. Você ainda teve a outra mudança que a gente acabou de falar agora, sobre a exigência de regra de corroboração. Você teve ainda um enrijecimento agora das possibilidades de negociação, e a gente ainda teve o fim da prisão em segunda instância, que diminui muito o interesse na negociação do acordo por parte do réu investigado, porque ele tem uma larga avenida para buscar a impunidade. E ele não tem interesse em fazer acordo quando ele tem uma larga avenida para a impunidade. Ou seja, está muito mais difícil você ter e empregar esse instrumento que foi essencial para a expansão da Lava Jato. E o Robertson usou uma figura muito bem, que é a figura do dominó, né? Em que uma peça cai derrubando a outra, como aquelas peças de dominó em que um vai derrubando o outro, uma pecinha vai derrubando a outra. A colaboração premiada ela tem esse efeito. Uma outra imagem que a gente pode usar é o efeito de uma bola de neve, né? Que vai girando e vai aumentando de tamanho, vai aumentando. Vejam que lá no começo a gente investigava a corrupção de Paulo Roberto Costa, referente a poucos milhões de reais. Depois a gente foi descobrir desvios de bilhões e bilhões e bilhões de reais por conta desse efeito bola de neve. Exatamente, doutor. Então, a gente está hoje enfrentando críticas a um instituto que se mostrou plenamente eficaz, a colaboração premiada. E, assim, eu diria que, assim, os advogados novos, assim, os advogados que estão constantemente se reinventando, eles, assim, reputam a colaboração premiada imprescindível também. Não é um instituto que só trouxe utilidade para o Ministério Público ou para a polícia. Pelo contrário, advogados passam a ver a colaboração premiada, quando analisam ela de forma técnica, como um instituto de defesa também. Afinal de contas, é muito melhor que seus clientes possam assim, abrir o jogo, abrir o coração de todos os erros que cometeram e, com isso, conseguir uma segurança sobre quais vão ser as consequências para isso, do que eles ficarem tentando negar por 4 instâncias judiciais, em segurança, com os valores bloqueados e por aí vai. Então, a colaboração premiada, ela é um instituto fundamental, um instituto que não é novo, não é invenção do Brasil, ela funciona no mundo inteiro e ela, assim, no nosso entender, ela deve ser preservada, fortalecida. Essas mudanças que a gente falou agora, que vieram com o pacote anticrime, que fragilizaram, no nosso entender, a colaboração, elas já estão consolidadas. Mas também existem vários outros projetos de leis que também querem, assim, por exemplo, tem projeto de lei que quer vedar a colaboração premiada de réus presos, como se um réu preso, assistido devidamente pelo seu advogado, não pudesse decidir se é melhor colaborar com a justiça ou não. E por que eles querem fazer isso? Porque, geralmente, quem praticou muito crime e quem está, assim, digamos, enrascado porque vê uma possibilidade efetiva de punição na frente é quem está preso, né? Praticou muito crime, crimes de grande repercussão, são essas pessoas que têm mais para contribuir. Então, eu me pergunto se, ao vedar a colaboração de réus presos, esses parlamentares querem proteger essas pessoas ou querem proteger as pessoas que poderiam ser delatadas por esses réus presos, né? Gente, basta pensar no tráfico, né, Robertson? Basta pensar Exatamente. no tráfico. Quem é preso normalmente não é o grande traficante. Quem é preso normalmente é a mula que está transportando a droga. E é esse cara que vai preso e que a gente precisa que tenha a porta aberta para colaboração. Se ele não tiver a porta aberta para colaboração, você nunca vai chegar no grande traficante de drogas. Mesma coisa no caso da corrupção. Exatamente. Pronto, eu acho que a gente, dentro do nosso compromisso de não fazer lives muito extensas e do dever que você tem aí com o marido de também dar uma atenção para a Fernanda, então, acho que a gente pode talvez agora comentar algumas repercussões desse instituto, refletindo um pouco sobre a decisão do Supremo na última semana. O que você acha? Acho 100%, Robertson, concordo totalmente. E já quero deixar aqui o registro do meu amor, carinho para essa pessoa fenomenal que é a minha esposa, a Fernanda, alguém que uma parceira de vida, de trabalho, de tudo, sempre imbuída de interesse público em apoiar todo o trabalho que a gente fez, nunca abriu a boca para reclamar de uma coisa, nos apoiou ao longo de toda a jornada. E uma grande mãe, grande esposa, só tenho elogios a fazer em relação a ela. E aí você pode me dizer, não, Deltan, mas você é suspeito para elogiar a tua esposa. Ok, eu sou suspeito porque eu amo ela. E nesse julgamento da última semana, a gente pode falar justamente sobre isso, suspeição. O que é a suspeição? Você já sabe que a suspeição é uma proibição que o julgador tem de julgar casos em que ele tem um potencial interesse.
Então, o julgador ele é proibido de julgar um caso em que a esposa dele, o irmão dele, seja o autor ou seja o réu. Do mesmo modo, o julgador ele não pode julgar uma investigação, um caso em que ele seja delatado, em que ele seja implicado num acordo de colaboração. Por isso que, na nossa perspectiva, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal e às autoridades que o integram, foi absolutamente equivocada a participação do ministro Toffoli no julgamento de uma colaboração que implicava a ele próprio. Isso acaba desgastando a própria imagem e a credibilidade do Supremo Tribunal Federal enquanto instituição perante a sociedade e a confiança que é muito importante que a sociedade tenha nas instituições. Então, uma crítica respeitosa que ele faz em caráter acadêmico, a gente não fala aqui com procuradores, fala com cidadãos engajados numa causa de integridade, numa causa anticorrupção, e que é importante colocar quando a gente começa a falar desse julgamento. E, Roberto, será que você consegue explicar o que aconteceu nesse julgamento? Tratou de várias matérias complexas, jurídicas, explicar de modo leigo para o pessoal que nos acompanha? Vamos lá. Eu só queria fazer uma rápida explicação sobre o que você acabou de mencionar, doutor. Suspeição. O que é suspeição? Né? É um termo técnico, jurídico, mas que também tem significados na nossa vida comum, ordinária, né? Quando assim, a gente costuma usar quando esse termo? Olha, quando a esmola demais, suspeite, né? Então, quando alguém vem com um grande favor para você, você começa a pensar assim, suspeitado o que essa pessoa pode estar interessada. Pode ser que ela esteja fazendo um favor genuinamente, mas pode ser que ela tenha segundas intenções. A ideia jurídica é muito parecida com essa. É justamente de evitar interferências, ruídos no julgamento de causas. Por quê? Porque o juiz não pode ter segundas intenções ao julgar um caso, certo, doutor? Então, a ideia de prever hipóteses de suspeição na lei é para garantir um julgamento imparcial. A partir do momento em que a imparcialidade do judiciário ela está posta à prova, ela não é certa, ela não é incontrovérsia, eu diria, você passa a ter um grande problema, porque o maior ativo que o judiciário tem é a credibilidade. Por isso que retratam a justiça com vendas nos olhos, né? A justiça não pode ver para onde ela está aplicando esse ou esse caso. Então, a suspeição ela traz toda essa ideia. Aí eu queria pegar o Código de Processo Penal aqui e citar um artigo que ele fala, olha, o juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, pode ser recusado por qualquer das partes, quando? E aí eu vou fazer só um adendo. O juiz dar-se-á por suspeito. Por quê? Porque a expectativa é que o próprio juiz se reconheça suspeito quando assim, ele tiver qualquer risco de conflito de interesses. Essa expectativa legítima, e nesse sentido, eu li as declarações do ministro decano do STF, do ministro Marco Aurélio. Olha, ele foi muito contundente nas críticas que ele fez ao ministro Toffoli, e com razão. Ele falou, olha, é muito perigoso quando um juiz se põe a risco de julgar em causa própria. Vejam só, e a lei ela não é nem tão contundente. A lei fala, olha, o juiz deve se dar suspeito quando for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Ora, se ele deve se dar por suspeito quando é amigo ou inimigo das partes, quem dirá quando ele for uma parte interessada, direta ou indiretamente, né? Aí tem até uma outra figura que se chama impedimento. A gente poderia falar sobre ela, mas eu acho que não é o caso aqui. Mas o fato é o seguinte, suspeição é algo muito grave, né? Então, essa foi um aspecto que chamou a atenção de todos os ministros da corte, de toda a comunidade jurídica e dos cidadãos como um todo. Poxa, se o ex-governador Cabral imputou crimes, imputou crimes, verdadeiros ou não, né? Não se saberá, porque eles não vão poder ser investigados, porque houve anulação da delação. Mas se ele imputou crimes a um ministro do Supremo, não faz sentido que esse ministro do Supremo aprecie a questão, né? A validade ou não do seu acordo, mesmo que ele não entre no mérito do acordo. Porque, mesmo não entrando no mérito, ele julgando que o acordo é inválido, ele está impedindo que o mérito seja analisado. Então, não faz sentido, é uma argumentação que morre, não faz sentido ele não se declarar suspeito não entrando no mérito, né? Então, vamos lá, rapidamente. O que estava em jogo nesse julgamento, Deltan? Basicamente, o que estava em jogo era a manutenção ou não de um entendimento do Supremo que ele teve na ação direta de inconstitucionalidade 5508, que foi julgada no fim de 2017. Nessa ação de inconstitucionalidade, basicamente, o Supremo reconheceu que a polícia, né, as autoridades policiais, os delegados de polícia, eles podem celebrar acordos de colaboração premiada, sem a participação do Ministério Público. O que ficou definido nessa ação, nessa ADI, é que a palavra do Ministério Público não era assim, decisiva. O Ministério Público poderia, inclusive, discordar do acordo, mas o acordo
poderia ser celebrado ainda assim pela polícia. Então, com base nessa decisão, o acordo do ex-governador Sérgio Cabral foi posto à discussão sobre a sua validade ou não. Alguns ministros entendiam, olha, aquele precedente do Supremo de 2017 ainda está valendo. Não faz sentido a gente ficar revisitando o que a gente acabou de decidir a todo momento. Então, não tem nada nesse caso do Sérgio Cabral que reclame uma nova avaliação daquele precedente do plenário do Supremo. E outros ministros, contudo, falaram, olha, eu acho que é o caso da gente rever aquele entendimento sim, afinal de contas, aqui a gente está discutindo uma questão do princípio acusatório, isso é uma questão um pouco técnica do direito, mas basicamente a ideia do sistema acusatório do processo penal é a seguinte, o juiz deve se manter imparcial e equidistante das duas partes, de um lado você tem a defesa e do outro lado você tem a acusação. E a acusação deve falar sobre arquivamento, sobre proposituras de denúncias, etc. Considerando que os acordos de colaboração premiada refletem sobre justamente esses fatores, propositura de denúncia, perdão de pena e tal, não tem como você celebrar um acordo sem a anuência do Ministério Público. Ok, esse é um entendimento, eu diria até majoritário da doutrina nacional. Mas o fato é que essa questão voltou a ser discutida. E aí todo o julgamento ele se dividiu em duas questões. Alguns ministros entendiam que essa era uma preliminar, ou seja, uma questão prévia que deveria ser apreciada da validade ou não do acordo antes de julgar o mérito do acordo, e outros... Ou seja, só para deixar claro, essa questão prévia pode a polícia ou não fazer acordo de colaboração premiada independentemente da posição do Ministério Público. Essa era a questão que eles chamavam de preliminar. Ou seja, eles estavam revisitando o tema já julgado naquela dia anterior que o Robertson mencionou. E aí, exatamente. Exatamente. E aí, para abreviar assim, a discussão toda... Não, mas e aí tem o mérito. Você ia falar do mérito. Que é a segunda questão que estava em julgamento. Exatamente. E o mérito é uma questão bem assim, interessante para a gente pensar em termos de colaboração premiada. Por quê? Os juízes não participam da negociação do acordo, né? As negociações do acordo elas ocorrem entre o Ministério Público e o investigado ou entre a polícia e o investigado junto com o Ministério Público, etc. O juiz não participa dessa fase. E nessa fase, assim, alguns acordos de colaboração premiada demandam assim dezenas de reuniões para que você consiga não só fazer com que todos os fatos venham à tona, provas de corroboração, mas também para que você possa discutir os benefícios, os prêmios daquele colaborador, até que se tenha a celebração do contrato, digamos assim. Os juízes não participam dessa fase. O juiz só recebe o acordo depois dele firmado e aí para analisar se esse acordo deve ser homologado ou não. O que o juiz deve avaliar nesse juízo de homologação do acordo? Está lá na lei 12.850, no artigo 4º, parágrafo 7º. Os autos vão ser remetidos para o juiz, oportunidade onde ele vai analisar o quê? 1. Regularidade e legalidade do acordo. Aspectos formais. Atendeu os requisitos legais, está regular, etc. 2. A adequação dos benefícios pactuados, sendo nulas as cláusulas de regimes diferenciados, aquilo que o doutor falou anteriormente. Ou seja, vai analisar os benefícios do acordo. E 3, adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos pela lei, ou seja, revelar a estrutura de uma organização criminosa, devolver produto do crime e por aí vai. E 4, a voluntariedade do agente, especialmente nos casos em que ele estiver submetido a medidas cautelares, estiver preso. São esses os 4 requisitos que o judiciário deve avaliar. Só que aí tem uma discussão, até que ponto ele deve aprofundar essa análise? Ele deve analisar o conteúdo dos fatos criminosos revelados pelo colaborador, se aquilo faz sentido ou não? E assim, o meu entendimento, o entendimento assim, que prevalece na doutrina é que o juiz não deve entrar no mérito dos fatos revelados. Até porque, como a gente já cansou de dizer hoje aqui, o acordo de colaboração premiada é só um pontapé inicial, né? Então, aqueles fatos trazidos pelo colaborador devem ser investigados com maior rigor, mais profundamente. Então, não faz sentido o juiz analisar só a palavra do colaborador e falar, olha, isso que você está falando não faz sentido. Antes se deve investigar. Então, essa discussão era o mérito da ação julgada pelo Supremo na semana passada. Robertson, deixa eu só resumir, tá? Então, tinha 2 questões em julgamento na semana passada. Uma preliminar, que era se a polícia pode ou não fazer acordo, independentemente da posição do Ministério Público sobre aquele acordo. Por que isso estava em discussão? Porque nesse caso especificamente do Cabral,
a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, tinham sido contra o acordo de colaboração premiada. Então, essa era a questão preliminar. Pode a polícia fazer contra a posição do Ministério Público? E nesse tema estava se revisitando o que o Supremo já tinha decidido em caráter geral e vinculante no que a gente chama de ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, movida no momento anterior e decidida há menos de 3 anos. Essa era a questão preliminar. E aí você tinha o mérito do julgamento. O mérito era: o judiciário pode, na hora de homologar o acordo, na hora de dizer que o acordo está ok, logo depois do acordo ter sido assinado, né, desse contrato de acordo de colaboração premiada ter sido assinado, o judiciário vai homologar esse acordo. Ele examina só a legalidade, a voluntariedade, a adequação dos benefícios como a lei manda, ou ele pode entrar e examinar os fatos que estão sendo relatados para ver se tem alguma coisa errada ali, se está proporcional. Ele pode entrar lá no mérito, ou ele examina a legalidade, o que o judiciário chama de juízo de delibação. É um juízo preliminar, mais superficial. Qual é o grau de profundidade e se pode analisar mais profundamente esse acordo do Sérgio Cabral era ou não devido? Essa era a segunda questão, né, Roberto? Exatamente, doutor. Então, houve uma divisão nos ministros. Alguns ministros entenderam que era o caso de apreciar preliminar em seus votos e também o mérito. E outros ministros, como foi o caso do ministro Toffoli, ele falou: olha, eu não vou entrar no mérito, eu vou julgar só a preliminar. De modo que a anulação da colaboração premiada do Sérgio Cabral ocorreu em julgamento de preliminar de mérito, ou seja, antes de discutir a utilidade ou não do acordo, a legalidade ou não do acordo. Se entendeu que havia uma afronta ao que, exatamente? Aí está o grande ponto. Se entendeu que o Ministério Público Federal, na posição do Procurador-Geral da República, ele entendeu que aquele acordo ele não era um acordo que preenchia os requisitos legais e se manifestou contrariamente à celebração desse acordo, antes da celebração da polícia. Então, o Ministério Público falou que o acordo não atendia os requisitos, a polícia foi lá e, na verdade, o interessado, o Sérgio Cabral, foi lá, procurou a polícia e celebrou um acordo com a polícia depois. E, nesse sentido, foi que alguns ministros diferenciaram o caso do Cabral do caso de 2017. Eles falaram: olha, naquela ADI, a gente não estava falando de uma prévia manifestação do Ministério Público em sentido contrário. E agora, no caso do Cabral, tinha uma prévia manifestação em sentido contrário. Ocorre que o que a gente deve refletir: será que realmente faz diferença o momento em que o Ministério Público se manifesta? Assim, partindo do pressuposto que a opinião do Ministério Público não é vinculante, será que se poderia fazer essa distinção? Eu, particularmente, entendo que, dentro do princípio acusatório, a opinião do Ministério Público é fundamental para definir os acordos que devem ser celebrados, haja vista que o próprio Ministério Público depois que vai ter que propor a ação penal. Então, não faz sentido não se ouvir, não se considerar a posição da parte, né? Polícia não é parte no processo, né? Polícia ajuda na investigação, mas ela não é parte processual. Mas isso tinha sido superado já em 2017, né? Então, enfim, o que chamou bastante atenção nesse caso foi o seguinte: não obstante se tenha modificado o entendimento de 2017, muitos ministros optaram por falar: olha, essa decisão só vale para esse caso. E não mudaram o entendimento no sentido de que a opinião do Ministério Público é vinculante para todos os casos da agora para frente, que era a proposta do ministro relator, do ministro Fachin, né? Olha, eu quero que seja julgada essa preliminar e, com base nessa preliminar, se assente se o Ministério Público, a posição do Ministério Público é vinculante ou não. Ocorre que não aconteceu isso. Então, isso foi um fator que no meu ponto de vista, chamou atenção. A gente falou isso numa live passada: os tribunais superiores eles não devem focar na resolução de casos específicos. Os tribunais superiores eles devem se focar na formação de precedentes jurídicos, na formação de guias para a interpretação e aplicação da lei em todo o Brasil. Então, ok, o Supremo pode mudar o seu entendimento, que pese isso balance um pouco a questão da segurança jurídica, ele pode mudar o seu entendimento 3 anos depois, mas que o faça de forma permanente, dando segurança à aplicação da lei, né? Esse é um ponto para a gente refletir. Um outro ponto... Só para colocar, Augusto, talvez a principal crítica que a gente possa fazer como estudiosos do assunto, como quem trabalhou com esse assunto em relação a essa decisão, é o fato de que essa decisão, ela se apresentou uma decisão muito específica para o caso, divergindo do entendimento que o Supremo adotou há 3 anos, um entendimento geral, abstrato, vinculante. Ela divergiu sem mudar o entendimento. É como se abrisse uma exceção. E como existia essa delação que, segundo a imprensa noticiou,
implicaria um ministro da própria corte, isso acaba não soando bem para as pessoas, especialmente quando é uma decisão que envolve um caso específico e foge do padrão ideal, na nossa perspectiva, o que seria melhor, teria melhor andado o Supremo Tribunal Federal, se ele tivesse ou confirmado a decisão de 2017 e tivesse avançado para analisar o mérito, ou então que ele mudasse o entendimento de 2017, mas mudasse para todos os casos, né? E não como se for no sentido com o tom de como se fosse um entendimento que só valia para esse caso, dadas as peculiaridades específicas desse caso. E, de novo, com todo respeito pela liberdade que os ministros têm de decidir como eles entenderem, né? É uma crítica que a gente faz a partir da nossa visão acadêmica, dos nossos estudos e experiência nesse assunto. Sempre, sempre. O que a gente está aqui debatendo e refletindo e abrindo para vocês também participarem, refletirem sobre o tema, é assim, quais são os reflexos das decisões do Supremo? Porque as decisões do Supremo, a nós cabe cumpri-las, né? Não existe um poder acima do Supremo, o próprio nome diz. Então, a gente faz aqui no intuito de assim, fomentar debates, afinal de contas, o conhecimento se constrói a partir de divergências e é a partir daí que assim, se consegue atingir o interesse público em maior medida. Um outro ponto que... a gente já falou de 2 pontos, então, chamaram a atenção nesse julgamento. O primeiro era a questão da suspeição, né, ou do não reconhecimento da suspeição. O segundo foi essa questão da mudança de um precedente de 2017, do Pleno do Supremo em 2017, que acabou não se tornando a nova regra geral, né? Então, isso também chamou atenção. Um terceiro fator que a gente comentou também é a questão de até onde se deve analisar um acordo na homologação, né? Deve-se entrar no mérito ou não? Deve-se permitir a investigação preliminar ou não? E um quarto fator que me chamou a atenção, que foi no voto do ministro Gilmar Mendes, mas que foi endossado talvez por o ministro Alexandre de Moraes, foi que não só deveria ser anulado o acordo, como também deveria ser investigado o delegado de polícia que celebrou aquele acordo, né? Assim, então, deveria se investigar o investigador, né? Qual foi o fundamento que... Foram vários fundamentos, mas talvez o principal argumento utilizado pelo ministro Gilmar Mendes para isso seria o fato de que o delegado de polícia, ao encaminhar... deixa eu fazer um parênteses antes. Nenhum agente do Supremo, nenhum ministro do Supremo pode ser investigado sem que o próprio Supremo autorize antes. Essa é uma regra que estabelece: ministros do Supremo só podem ser investigados se o Supremo autorizar antes. Por isso, houve o pedido do delegado de polícia de iniciar uma investigação sobre os fatos que o ex-governador Sérgio Cabral atribuía ao ministro Toffoli. Ele não podia simplesmente investigar. Ele pediu essa autorização ao Supremo para isso. E aí o que o ministro Gilmar Mendes argumentou é que, olha, ele não se limitou a mandar os termos do Cabral pedindo a instauração da investigação. Ele juntou relatos de inteligência, documentos que ele tinha lá e, inclusive, combinou mais de uma colaboração para levar esses fatos. Então, ele entendeu que ali aquilo já em si resultaria numa investigação. Agora, será que isso, de fato, é uma investigação? Demandou alguma autorização judicial ou foi só... E veja a contradição, veja a contradição. Vários ministros falaram que para você começar uma investigação não basta a palavra do colaborador. Você precisa de elementos de corroboração, precisa ter alguma coisa que reforce. Aí o que o delegado fez? O delegado pegou a declaração do colaborador e reforçou ela com algumas fotos de eventos sociais, com algumas informações de inteligência, análises de inteligência feitas, reforçou, como o Supremo, alguns ministros falaram que precisava ser e submeteu. Aí, 2 ministros falaram que, por conta desse reforço de prova, era o caso de investigar o delegado por abuso de autoridade, porque ele teria investigado sem autorização do Supremo. Peraí, mas isso torna impossível de investigar o ministro do Supremo com base em colaboração premiada. Por quê? Se o delegado manda o termo de colaboração sozinho, não dá para instaurar a investigação, o Supremo disse. E se o delegado manda com elementos de corroboração, também não dá para investigar, porque o delegado não pode juntar elementos de corroboração sem autorização do Supremo. Peraí, dos 2 jeitos não funciona. Se você correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem como investigar o ministro do Supremo segundo esses entendimentos. Eles são colidentes. Exatamente. Então, eu, assim, quando eu lendo essa decisão, a primeira analogia que me veio à mente e que foi responsável por anular operações gigantescas é a decisão sobre denúncias anônimas, né? Assim, quando alguém, de forma apócrifa, muitas vezes temendo pela própria vida, vai lá e oferece uma denúncia anônima ao Ministério Público, à polícia, muitas vezes essa denúncia anônima vem com muitos detalhes, muitos dados.
E muitas grandes investigações, eu vou citar uma delas aqui logo em seguida, começaram com denúncias anônimas. Qual foi a grande investigação que começou com uma denúncia anônima lá, num passado não muito distante, 2009? A Castelo de Areia. A Operação Castelo de Areia iniciou com uma denúncia anônima, revelou os ilícitos muito parecidos com os da Petrobras, da Lava Jato, inclusive na Petrobras, e daí tramitou um pouco, resultou em prisões, etc., de grandes executivos, agentes políticos, e aí depois foi anulada porque o argumento era, olha, se começou uma investigação com base numa denúncia anônima sem realizar uma investigação prévia antes. Então você começa a criar um formalismo, assim, então, peraí, antes de iniciar uma investigação com base numa denúncia anônima, você tem que instaurar uma investigação prévia para ver a procedência da denúncia anônima. Isso não é investigação, no fim das contas, é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouco mais sobre esse formalismo exacerbado no que é considerado uma investigação ou não. Assim, as provas são lícitas? Essa é uma pergunta essencial. São lícitas. Foram coletadas com autorizações judiciais, foram coletadas sem vilipendiar direitos fundamentais das pessoas. Ok. Então, assim, por que não começar uma investigação com base nelas, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que a gente tem pontos importantes aí. Eu queria até que o Deltan fizesse o fechamento para a gente não estourar o tempo, Deltan. Mas acho que, assim, em síntese, o que eu queria colocar assim como conclusão, como uma síntese, uma analogia. Eu vejo, quem aqui já montou quebra-cabeças? Eu gosto de quebra-cabeças, né? Assim, eu montei esses dias, o meu maior quebra-cabeça foi de 5.000 peças. Eu montei na pandemia. Estava carregando ele por 8 anos. E montei ele na pandemia. E aí, como que eu montei esse quebra-cabeça? Eu pegava lá a capa do quebra-cabeça, separava por cores, por formatos, primeiro montei a borda e a todo momento eu ia recorrer lá da capa, o mapa da figura que eu estava montando, no caso era um mapa mesmo antigo, eu ia lá ver, opa, peraí, parece que essa peça pertence aqui. A colaboração premiada nada mais é do que o mapa de uma organização criminosa, fornecido justamente por uma pessoa que participou dos crimes, ou seja, que conhece justamente todos os subterfúgios que a organização criminosa utilizou para tentar se manter impune. Então, a colaboração premiada, pessoal, é fundamental para você conseguir debelar essas grandes organizações criminosas, principalmente organizações criminosas corruptas. Porque, assim, as técnicas tradicionais, elas acabam esbarrando numa série de fatores. Lavadores profissionais, como o Deltan já falou, crimes praticados em vários países, pessoas que ficam mudando de técnicas a todo momento, sempre para disputar. Então, a gente precisa valorizar o Instituto, fortalecer e, assim, refletir sobre essas novas interpretações que talvez estejam atacando o cerne da colaboração premiada, que é trazer segurança para o colaborador e sucesso nas investigações. Legal, Robertson. Robertson, obrigado por me passar a bola para eu terminar. Eu queria terminar primeiro agradecendo a todo mundo que nos acompanhou, que mandou mensagens, estava atento aqui. Obrigado por toda a palavra de incentivo, de reconhecimento, de força, por todo o engajamento de vocês nessa causa. Eu queria terminar incentivando para que a gente continue engajado nela e ressaltando as duas principais mudanças pelas quais a gente pode lutar agora nesse momento. As duas principais mudanças são, primeiro, fim do foro privilegiado. Isso depende só da votação no plenário da Câmara dos Deputados. Já foi aprovado no plenário do Senado, foi para a Câmara dos Deputados, já passou por Comissão de Constituição e Justiça, já passou por Comissão Especial e falta só o presidente da Câmara dos Deputados colocar em votação. Só falta isso. O deputado do PP, desculpa, Robertson, como é o nome dele mesmo? Do qual projeto, doutor? O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado... Arthur Lira. Arthur Lira. Boa, você não ia pedir para alguém me ajudar aqui. Só falta o deputado Arthur Lira colocar em votação esse projeto, que é a PEC 333 de 2017. Essa é uma grande mudança que a gente precisa para reduzir a impunidade no Brasil. O segundo projeto pelo qual a gente precisa lutar é a PEC 199 de 2019, que é a PEC que permite a prisão após a decisão de segunda instância. Essa PEC está tramitando na Câmara dos Deputados e passou já pela Comissão de Constituição e Justiça, foi instaurada uma comissão especial e falta ela ser votada na comissão especial. Ela está dependendo de que o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, coloque ela em votação na comissão especial. Então a gente vai fazer uma força
sempre para lembrar a importância da aprovação dessas duas PECs, se a gente quer reduzir a impunidade no país, porque a gente precisa de prisão em segunda instância e precisa do fim do foro privilegiado. E como cidadãos, a gente sempre vai colocar aqui nosso pedido e nossa opinião para que a importância desses projetos serem aprovados, da Câmara, do Congresso Nacional, aprovar esses projetos, para que a gente possa reduzir a impunidade e deixar nosso incentivo para que, se você também pensa assim, para que você se engaje também nisso e também peça essas mudanças tão necessárias para o nosso país. Lembrando que, se a gente quer ver um país diferente, essa mudança tem que começar a partir de nós. Nós precisamos nos engajar e promover essas mudanças. Quer pedindo, promovendo e cobrando os parlamentares sobre as mudanças que a gente entende necessárias, sejam quais forem, quer nós buscando eleger deputados, senadores, de qual partido for, mas que concordem com as mesmas causas com as quais a gente acredita, as causas em que a gente acredita, que concordem com as mesmas causas em que a gente acredita, como a mudança do estado de corrupção, como o fim da impunidade e como outras tantas boas causas que existem. Então, eu queria deixar meu agradecimento final. Obrigado a todos vocês. Vamos seguir juntos nessa luta, que é investigações e processos concretos, mas hoje o esforço tem que ser muito maior, porque nós estamos caminhando para ter uma série de obstáculos que nos impedem de alcançar resultados nas investigações e processos contra a corrupção. E a gente tem uma capacidade limitada de ação. Agora a gente depende que a sociedade se engaje. A gente precisa de você, da sua colaboração. Se você é contra a corrupção, a gente precisa do seu apoio para que o sistema anticorrupção volte a funcionar, supere obstáculos e, como eu já disse em lives anteriores, a história não é uma marcha inexorável rumo ao sucesso ou rumo ao fracasso, rumo ao aperfeiçoamento, rumo ao retrocesso. Não. Nós influenciamos a história, você influencia a história, e eu quero deixar o incentivo para que você faça força para empurrar a história rumo ao avanço civilizatório. Robertson, obrigado, deixo com você. É isso aí, Deltan. Eu acho que, assim, eu vi várias mensagens aqui, pessoal, o que fazer, o que fazer. Então, o Deltan já colocou duas questões, assim, atenção à PEC do fim do foro privilegiado, que está faltando só ser pautada na Câmara, e atenção à PEC da prisão em segunda instância, também hiper importante, e que refletirão nas colaborações premiadas, podem ter certeza. Eu acrescentaria um terceiro fator, e já fazendo uma consulta, assim, se vocês puderem depois nos dar feedback aí, comentando na live que o Deltan vai postar na sequência, eu vou postar também na sequência, mandando direct, assim, vocês acham que a periodicidade semanal tá legal ou tá muito pesada dessas lives? Esse é o feedback que acho que a gente quer receber. E temas, pessoal, o que vocês têm interesse de que a gente aborde aqui? Eu queria até registrar aqui esse tema. Foi o Márcio Odônio, um AGU até que sugeriu que fosse abordada a colaboração premiada lá para mim. E aí, eu conversando com o Deltan, tinha acabado de ter a decisão do Supremo, então foi um tema super bem-vindo. Outra questão importante, legal. eu acho... Eu vi aqui, Robertson, alguém comentando aqui todo dia no Twitter, eu vou colocar hashtag fim do foro privilegiado. Cara, é isso que a gente precisa, é esse tipo de engajamento que a gente precisa. Sensacional. E aí, esse era o último convite no que posso fazer. Se puderem, compartilhem. Vamos aumentar o número de pessoas participando dessas lives, dessas reflexões e dos encaminhamentos seguintes. Assim, dentro da ideia de que não podemos desistir. Simplesmente porque tem causas que vale a pena lutar, independentemente do resultado. E, com toda certeza, a gente acabar com essa corrupção sistêmica do Brasil é uma delas. Vamos lutar enquanto pudermos, durante todo o tempo, porque essa é uma causa que vale a pena, independentemente do resultado. Então, tá difícil. Ficaria ainda pior se nós desistíssemos. Porque no combate à corrupção não é só... Você não pode ficar parado. Ou você está avançando, ou pode ter certeza, você está retrocedendo. Então, é isso aí, Deltan. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite a todo mundo aí. Prazer enorme estar com vocês novamente. Valeu, Robertson. Valeu, pessoal. Boa noite.